Boa noite, gente. Hoje nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2016. Texto 1. Lenda indiana, a mensagem dos pássaros. Era uma vez um homem que, viajando por um país distante, comprou de um mercador um pássaro falante. O homem levou a ave para casa e ali a tratou com todo cuidado, abrigando-a numa gaiola dourada, onde nunca lhe faltava água e comida. Todos os dias o pássaro pedia ao dono que o soltasse, mas ele não o atendia, chamando-o de ingrato. Eu lhe dou tudo o que há de melhor. Não vejo por que você quer voltar à selva de onde veio. Um dia, o homem precisou viajar a trabalho. Antes de partir, disse ao pássaro: Vou passar pelo seu país. Quer que lhe traga alguma coisa? O pássaro implorou que o levasse com ele, mas o dono foi inflexível. O máximo que posso fazer é levar notícias suas para os seus irmãos pássaros. Está bem, conformou-se a pobre ave. Diga-lhes apenas que moro numa gaiola dourada. O homem despediu-se e partiu. Dias depois voltou, parecendo muito abalado quando procurou a sua preciosa ave. Não sei como lhe contar, mas uma tragédia aconteceu. Imagine que, ao chegar ao seu país, fui até a orla da floresta e chamei seus irmãos pássaros. Apareceram vários e eu repeti a eles o que você me disse. Não entendo que estranho malefício havia em sua mensagem, mas imediatamente eles se entreolharam, reviraram os olhos e começaram a girar a cabeça como se estivessem zonzos. Em seguida, caíram mortos no chão. Assim que o homem terminou seu relato, o pássaro falante começou a revirar os olhos, a girar a cabeça e caiu, esticado como um pedaço de pau. O homem se pôs a gritar e a lamentar sem compreender como simples palavras pudessem ter um efeito tão catastrófico. Pesaroso, abriu a gaiola e retirou o corpo do bichinho, pousando-o sobre uma mesa. Assim que se percebeu fora da gaiola, o pássaro abriu os olhos e voou rapidamente para a janela aberta, longe do alcance do dono. Obrigado, amigo, disse ele. Você não entendeu nem as minhas palavras. Como poderia entender uma mensagem sem palavras? Ao ouvirem que eu estava numa gaiola, eles compreenderam que deveriam me dizer como escapar. E você transmitiu muito bem o recado. Fique com a sua gaiola. Eu ficarei com minha muito mais preciosa liberdade. Adeus. Rosane Pamplona, o homem que contava histórias. Primeira questão. O texto A Mensagem dos Pássaros apresenta como assunto principal a importância da comunicação entre os pássaros? Não. A importância desse texto aqui é isso aqui, ó. Preciosa liberdade. O pássaro queria ir embora. Então vamos lá. Importância da comunicação entre os pássaros? Não. A mensagem principal do texto não é isso. Desejo do pássaro de viver livremente, essa é boa. Vamos ver o resto. Comportamento dos pássaros na orla da floresta? Não. Pássaro falante e sua relação com o seu dono? Não é esse o tema principal do texto, né? O pássaro falante. O assunto principal do texto é a importância da gaiola dourada? Não. Primeira questão, letra B de bola. Segunda questão. A palavra ou expressão destacada que pode ser substituída pela palavra sempre é dias depois voltou parecendo muito abalado, linha 13. Ó, a gente tem que pegar essa expressão aqui que está sublinhada, né? E substituir pela palavra sempre. Então, olha só. Sempre voltou parecendo muito abalado. B. Assim que se percebeu fora da gaiola,
O pássaro abriu os olhos e voou rapidamente. Rapidamente é um modo, né? E voou sempre. Não, nem dá para substituir isso aqui, ó. Linha 25, vamos lá na 25, ó. Assim que se percebeu fora da gaiola, o pássaro abriu os olhos e voou sempre para a janela aberta? Não, rapidamente, é o modo, o advérbio de modo. Então, não é a letra B. C. E você transmitiu muito bem o recado. Transmitiu sempre o recado? Nem combina, né? 29, ó. E você transmitiu muito bem, sempre? Não. Muito bem, também é advérbio. Muito bem, de intensidade, né? Muito bem o recado. Então, não é muito bem. Todos os dias, o pássaro pedia ao dono que o soltasse, linha 5. Então, vamos lá, ó. Sempre. Então, vamos lá. O homem levou a ave para a casa e ali a tratou com todo cuidado, abrigando-a numa gaiola dourada, onde nunca lhe faltava água e comida. Todos os dias, o pássaro pedia ao dono que o soltasse, mas ele não o atendia. Então, todos os dias, posso substituir, sim, aqui pela palavra sempre, né? Ó, todos os dias, ou seja, sempre, o pássaro pedia ao dono que o soltasse. Dá para substituir. Então, essa aqui é boa. Vamos ver o resto, né? Um dia é um dia, não é sempre, né, gente? Linha 8. Ó, aqui. Um dia, o homem precisou viajar a trabalho. Então, sempre o homem precisou viajar a trabalho? Não. Só um dia, aquele dia. Então, um dia não é igual a sempre. Então, a letra E tá fora. Dias depois, letra A, dias depois voltou parecendo muito abalado, linha 13, aqui ó. Está bem? Conformou-se a pobre ave, diga-lhes apenas que moram numa gaiola dourada. O homem despediu-se e partiu. Dias depois, quer dizer, alguns dias depois, não é sempre. É alguns dias. Alguns dias não é sempre, né? Então, olha só. Dias depois não é sempre. Então, segunda questão, letra D de dado. Terceira questão. Há correspondências de significados entre as palavras destacadas em mas uma tragédia aconteceu. Como simples palavras pudessem ter um efeito tão catastrófico. Certo? Então, o que ele quer saber aqui? Se, de acordo com o contexto, se a frase 1, ela tem correspondência, ou seja, mesmo sentido da frase 2, né? As palavras, claro, logicamente, as palavras grifadas. Então, bora lá. Mais uma tragédia aconteceu, certo? Uma tragédia é um acidente, alguma coisa assim, né? 2. Como simples palavras pudessem ter um efeito tão catastrófico. Então, tragédia e catástrofe, né? Existe correspondência. Bora lá ver? 15. Não sei como lhe contar, mas uma tragédia aconteceu. Aqui, ó. Uma tragédia. Aqui. E aqui na linha 25. Assim que se percebeu fora da gaiola. Terceira questão. Assim a gente estava fazendo, né? A correspondência de significados. Tragédia, na linha 15, é correspondente a catástrofe, na linha 22. Essa é boa. Vamos ver o resto? Peraí, vou trocar de caneta aqui. Essa é boa. Vamos ver o resto. Pesaroso. Abriu a gaiola e retirou o corpo do bichinho. Eu ficarei com a minha muito mais preciosa liberdade. Então, pesaroso na linha 23. O homem se pôs a gritar e lamentar, sem compreender como simples palavras pudessem ter um efeito tão
catastrófico. Pesaroso, olha aqui. Então, pesaroso. Vamos lá. Então, pesaroso aqui é no sentido de desgostoso, né? Aqui, ó. Desgostoso, entristecido, né? Abriu a gaiola e retirou o corpo do bichinho. Eu ficarei com a minha muito mais preciosa liberdade. Preciosa aqui no sentido de uma liberdade maravilhosa. Então, olha só. Uma preciosa no sentido de maravilhosa, de felicidade. Enquanto um tá feliz, o outro tá pesaroso, desgostoso. Então, elas não são correspondentes. Então, a letra B, ela não entra. Ela não é correspondente. Vamos ver a letra C. Mas ele não o atendia, chamando-o de ingrato. Então, não o atendia. O pássaro implorou que o levasse. Então, vamos lá, linha 5, linha 10, ó. Aqui na linha 5. Todos os dias o pássaro pedia ao dono que o soltasse, mas ele não o atendia, ou seja, não fazia. Na 10, o pássaro implorou que o levasse com ele, mas o dono foi inflexível. Implorou, pediu, né? Um está pedindo, né? A segunda aqui, na letra C, implorou, né? Suplicou. E o outro não atendia, do verbo atender. Então, elas aqui, implorou, suplicou, né? Pediu várias vezes. E aqui não o atendia, né? Mas ele não o atendia, no sentido de fazer um chamado, né? Atender a um pedido. Não atendia, não atendeu o pedido. Então, a súplica não tem a ver aqui com o não atendimento. Também a letra C não tá boa. Vamos continuar. Letra D de dado. O homem levou a ave para casa e ali a tratou com todo cuidado, aqui no sentido de cuidar, né, no sentido de carinho, né, de proteção, todo cuidado. Não entendo que estranho malefício, de mal, havia em sua mensagem. Então, aqui o cuidado no sentido de bem-querer, de proteção, de carinho, e não entendo que estranho mal, malefício, maléfico, havia na sua mensagem. Então, elas são até opostas, né? Um sentido mais assim de adversidade entre elas e não correspondência. A letra D também não é boa. E um dia um homem precisou viajar a trabalho e voou rapidamente para a janela, longe do alcance do dono. Linha 8 e linha 25. Cadê aqui? Ó? Um dia um homem precisou, né, viajar ao trabalho. Precisou no sentido de teve que, né, foi obrigado a viajar ao trabalho. Então aqui é uma obrigação no sentido de ter que. 25. Assim que percebeu fora da gaiola, o pássaro abriu os olhos e voou rapidamente. Então, na linha 8, precisou no sentido de obrigação. E aqui voou no sentido de liberdade. Também tem aí um sentido meio diferente entre elas, não é um sentido correspondente. Então, a letra E também está fora. Terceira questão, a alternativa certa é a letra A. Quarta questão. Os discursos direto e indireto são características do gênero narrativo. Ao passar o trecho abaixo para o discurso indireto, tem-se, beleza. Eu lhe dou tudo o que há de melhor. Não vejo por que você quer voltar à selva de onde veio. Então, olha só.
É para passar então para o indireto. O indireto nós vamos ter que passar para a terceira pessoa, certo? Então, vai ser ele, tá? Então, ó, cadê? Eu lhe dou tudo o que há de melhor. Então, o dono do pássaro disse-lhe que dava a ele tudo de melhor e completou: não vejo por que você quer voltar à selva de onde veio. O dono do pássaro disse-lhe que dava a ele tudo de melhor e que não via motivos para o pássaro querer voltar à selva de onde veio. Então, vamos lá. Continuando, letra C. O pássaro disse ao dono que não queria tudo o que havia de melhor e que gostaria de voltar à selva de onde veio. Então, vamos lá, olha, gente, ó. Na verdade, eu lhe dou tudo que há de melhor. Esse eu é o dono, né? É o dono do pássaro, não é o pássaro. Então, essa letra C não vai, né? Certo? Letra D. Eu lhe dou tudo que há de melhor. Então, olha só, eu lhe dou. O verbo aqui continua na primeira pessoa do singular. Não vejo, ó, eu vejo, né? Aqui, ó. Não vejo. Então, assim, essa letra D, ela nem saiu do discurso direto, certo? Ela continua no discurso direto. Então, também não é a letra D. O dono do pássaro comentou: eu lhe dou tudo que há de melhor. Olha só, tá vendo aqui, ó? Comentou, aspas, abriu aspas. Eu lhe dou, não tirou da primeira pessoa do singular, então também não é a letra E. Vamos lá, continuando a questão 4. Então, não vai ser C, nem D, nem E. Aí eu tenho aqui, ó. Eu lhe dou, eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós eu dou, tu dás, ele dá. Então, ó, eu lhe dou tudo o que há. Eu hei, tu has, ele há. De melhor. Não vejo, eu vejo, tu vês, ele vê. Então, esses verbos, ó, eles estão, eu dou, a, não vejo, eu vejo, tu vês, ele vê. Porque você quer. Aqui esse verbo tá no infinitivo, voltar. O voltar também está no infinitivo, a selva de onde veio. Então, eu tenho aqui os verbos que estão no presente do indicativo. Eu lhe dou, né? Presente do indicativo. Quando eu for fazer a transformação para o discurso indireto, o presente do indicativo, ele vai virar pretérito imperfeito do indicativo. Então, ó, o dono do pássaro disse-lhe que dava a ele tudo de melhor e completou: não vejo por que você quer voltar à selva de onde veio. Então, gente, ó, essa parte aqui, ó, não vejo por que você quer voltar à selva de onde veio, não é discurso indireto, né? Tá? Eu não vejo, tá? Como discurso direto em primeira pessoa. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. O dono do pássaro disse-lhe que dava, ó, tá vendo? Pretérito imperfeito do indicativo. Ó. A ele tudo de melhor e com... Opa, o dono do pássaro, letra B. O dono do pássaro disse-lhe que dava a ele tudo de melhor e não via, eu via, tu vias, ele via.
Motivos para o pássaro querer voltar à selva de onde veio. Então, gente, ó, quarta questão, letra B de bola. Essa questão, ela é mais difícil. Vamos lá, continuando. Quinta questão. Os irmãos pássaros comunicaram à ave falante como conquistar a liberdade através de uma longa carta. Não, eles fizeram tipo um teatro, né? Uma mensagem que eles simularam assim, que ficaram zonzos e desmaiaram, né? Foi uma mensagem não verbal, né? Foi como um teatro mesmo. Então, ó, os irmãos pássaros comunicaram à ave falante como conquistar a liberdade. Através de uma longa carta? Não. Uma linguagem simples? Não. Uma mensagem não verbal? Sim. Recado na linguagem dos pássaros? Não. Relato de histórias? Também não teve relato. Quinta questão, letra C. Continuando. Sexta questão. Irredutível ao apelo do pássaro para que fosse junto com ele na viagem. O dono fez-lhe a seguinte proposta. Irredutível ao apelo do pássaro, certo, né? O pássaro queria ir, o dono não deixou. Então aí o dono fez a ele quem? O pássaro a seguinte proposta. A. Levá-lo em sua próxima viagem? Não, né? Não foi isso. Ele disse que podia mandar recado, não foi isso? B. Convidar seus familiares para visitá-lo? Não. C. Contar-lhe tudo o que acontece durante a viagem? Não, não foi isso que ele prometeu. Comprar algumas lembranças ou dar notícias para os familiares do pássaro engaiolado? Não foi comprar lembranças. E sexta questão, letra E. Ok? Vamos lá, continuando. Sétima questão. Leia a seguinte passagem retirada do texto. Está bem, conformou-se a pobre ave. Diga-lhes apenas que moram numa gaiola dourada. Linha 12. Assinale o item que apresenta a verdadeira intenção do pássaro falante. Sétima questão. Está bem, conformou-se a pobre árvore. Diga-lhe apenas que mora numa gaiola dourada. Assinale o item que apresenta a verdadeira intenção do pássaro falante. Quando ele disse assim, ó, moro numa gaiola dourada. O que será que seus irmãos pensaram sobre isso? Então, qual era a intenção do pássaro quando ele mandou o dono dele dar esse recado aos irmãos dele, né? A intenção dele, mostrar que havia se conformado com a sua situação? Não, não era conformado, né? Ele estava tentando, era dar um recado aos irmãos que ele estava preso numa gaiola. Sétima questão. B, letra B. Ostentar para os parentes que moravam numa gaiola dourada? Ostentar? Não, ele não estava feliz. Ele não estava orgulhoso de morar numa gaiola dourada, pelo contrário, ele era triste. C. Mandar notícias para as aves livres? Qual era a intenção? A intenção verdadeira, né, da pobre ave. Na verdade, ele estava mandando um recado, mas ele queria saber o retorno desse recado, o que os irmãos iam aconselhá-lo para que ele se libertasse. Como os irmãos, né, entenderam o recado e mandaram uma mensagem de volta. Então, olha só. Mandar notícias para as aves livres? Bom, essa questão C aqui, ela é boa. Só que a verdadeira intenção do pássaro era se libertar. E para que ele se libertasse, ele estava esperando um conselho dos seus irmãos. Então, vamos lá, vamos ver as outras. D, a verdadeira intenção, né, do pássaro falante era receber uma mensagem dos irmãos pássaros
que o libertasse. Essa é maravilhosa, é melhor do que a C. Mandar mensagens de solidariedade aos pássaros que estavam presos? Não. Então, 7ª questão, letra D. Por que a letra D? Porque, na verdade, foi o recado dos irmãos pássaros para o pássaro falante que fez com que ele se libertasse. Então, a verdadeira intenção, ao mandar uma mensagem pelo dono, era que eles mandassem um modo pelo qual ele pudesse se libertar da gaiola, né? 7ª questão, letra D de dado. 8ª. Assinale o item que apresenta características de lenda. Gênero do texto, a mensagem dos pássaros. Então, vamos lá. Assinale o item que apresenta características de lenda. Gênero do texto, a mensagem dos pássaros. Bora lá. É uma narrativa lenda? É uma narrativa longa, em que há muitos personagens e todos bem elaborados e caracterizados? Não. Esse primeiro texto aqui, né? A mensagem dos pássaros é uma narrativa, mas não é longa, certo? É uma narrativa curta. Então, vamos lá. Ó, é uma narrativa longa em que há muitos personagens? Não. A mensagem dos pássaros é uma narrativa curta, que tem poucos personagens, né? Tem o pássaro, o dono do pássaro e os irmãos pássaro, né? Poucos personagens. É uma narrativa de caráter maravilhoso, né? São os contos, né? Os contos maravilhosos. Narrador personagem que se apresenta como protagonista da história. Vamos lá? Narrador personagem. O narrador personagem, como protagonista, o texto tem que vir em primeira pessoa. Então vamos lá, ó. Era uma vez um homem que, ó, esse era aqui, ó, já está em terceira pessoa. Era uma vez um homem que, viajando por um país distante, comprou de um mercador um pássaro falante. O homem levou, ó, verbo na terceira pessoa, a ave para casa e ali a tratou com todo cuidado, abrigando-a numa gaiola. Então, esse texto 1, a mensagem dos pássaros, ela está em terceira pessoa. Se ela está em terceira pessoa, não é narrador personagem. Por quê? Porque o narrador personagem, ele está em primeira pessoa, certo? Então, não é a letra B. Letra C. É uma narrativa curta? Sim. Com poucos personagens? Sim. Baseada em tradição popular acerca de seres maravilhosos e encantatórios? Sim. Né? Seres maravilhosos e que encantam, por exemplo, é o pássaro falante. Então, a gente pode ver que o conto maravilhoso, né? Que ele fala, né? Fique com a sua gaiola, eu ficarei com a minha liberdade, adeus. Então, assim, é um conto, uma narrativa curta, com os poucos personagens. Vamos lá. A mensagem dos pássaros é uma narrativa oral muito conhecida pela população, caracterizada pela descrição detalhada do espaço e pela determinação do tempo. Gente, nós não temos descrição detalhada do espaço, né? E também nós não temos determinação do tempo. Deixa eu ver se tem alguma coisa de tempo aqui. Era uma vez um homem viajando por um país distante, comprou um pássaro falante. O homem levou a ave para casa e ali tratou com todo cuidado. Todos os dias o pássaro pedia que soltasse. O homem despediu-se, partiu, dia depois voltou, muito quando procurou, sabe? Tá. Gente, não tem uma descrição detalhada do espaço e também não tem uma determinação assim de tempo, certo? Então,
A mensagem dos pássaros. E, oitava questão, letra E. É uma história de seres imaginários com características fantásticas, apresentados em intermináveis descrições. Não está apresentada em intermináveis descrições, né? Não descreveu, esse pássaro é um pássaro colorido, assim, assado, cozido. Não está em intermináveis descrições, né? Então, oitava questão, letra C de casa. Continuando a prova, Colégio Militar de Belo Horizonte, 2016. Texto 2. Pássaro engaiolado, de Rubem Alves. Dentro de uma linda gaiola vivia um passarinho. De sua vida, o mínimo que se poderia dizer era que era segura e tranquila, como seguras e tranquilas são as vidas das pessoas bem casadas e dos funcionários públicos. Era monótona, é verdade, mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Não há muito o que fazer dentro dos limites de uma gaiola, seja ela feita de arames, de ferro ou de deveres. Os sonhos aparecem, mas logo morrem por não haver espaço para bater em suas asas. Só fica um grande buraco na alma que cada um enche como pode. Assim restava ao passarinho ficar pulando de um puleiro para outro, comer, beber, dormir e cantar. O seu canto era aluguel que pagava ao seu dono pelo gozo da segurança da gaiola. Se aquela maldita porta se abrisse, pois não é que, para surpresa sua, um dia o seu dono a esqueceu aberta? Ele poderia agora realizar todos os seus sonhos. Estava livre, livre, livre. Saiu. Voou para o galho mais próximo. Olhou para baixo. Puxa, como era alto. Sentiu um pouco de tontura. Estava acostumado com o chão da gaiola bem pertinho. Teve medo de cair. Agachou-se no galho para ter mais firmeza. Viu uma árvore mais distante. Teve vontade de ir até lá. Perguntou-se se suas asas aguentariam. Elas não estavam acostumadas. O melhor seria não abusar logo no primeiro dia. Agarrou-se mais firmemente ainda. Nesse momento, o insetinho passou voando bem na frente de seu bico. Chegara a hora. Esticou o pescoço o mais que pôde, mas o insetinho não era bobo. Sumiu mostrando a língua. Ei, você! Era uma passarinha. Vamos voar juntos até o quintal do vizinho? Há uma linda pimenteira carregadinha de pimentas vermelhas, deliciosas. Apenas é preciso prestar atenção no gato que anda por lá. Só o nome gato lhe deu arrepio. Disse para a passarinha que não gostava de pimentas. A passarinha procurou outro companheiro. Ele preferiu ficar com fome. Chegou o fim da tarde e com ele a tristeza do crepúsculo. A noite se aproximava. Onde iria dormir? Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha onde a sua gaiola ficava dependurada. Teve saudades dele. Teria de dormir num galho de árvore sem proteção. Gatos sobem em árvores? Eles enxergam no escuro? E era preciso não esquecer os gambás. E tinha de pensar nos meninos com seus estilingues no dia seguinte. Tremeu de medo. Nunca imaginara que a liberdade fosse tão complicada. Somente podem gozar a liberdade aqueles que têm coragem. Ele não tinha. Teve saudades da gaiola. Voltou. Felizmente, a porta ainda estava aberta. Nesse momento, chegou o dono. Vendo a porta aberta, disse: Passarinho bobo, não viu que a porta estava aberta? Deve estar meio cego, pois passarinho de verdade não fica em gaiola. Gosta mesmo é de voar. Certo, vamos lá. Nona questão. Marque a opção que apresenta um trecho em que há uma comparação. Está pedindo uma comparação.
Saiu, voou para o galho mais próximo, olhou para baixo. Puxa, como era alto! Pois não é que, para sua surpresa, um dia o seu dono esqueceu a Berta? De sua vida, o mínimo que se poderia dizer era que ela era segura e tranquila, como seguras e tranquilas são as vidas das pessoas bem casadas e dos funcionários públicos. Bom, então, gente, vocês estão vendo aqui, ó, a letra C, ela apresenta uma comparação, ó. De sua vida, poderia-se dizer que era segura e tranquila. A vida do passarinho, né? Como segura e tranquilas era a vida das pessoas. Então, está comparando a vida do passarinho com a vida das pessoas. Somente essa aqui é boa. Somente podem gozar a liberdade aqueles que têm coragem. Aqui é uma causa e consequência, né? O seu não é comparação. O seu canto era aluguel que pagava ao seu dono pelo gozo da segurança da gaiola. Também não é comparação, né? O seu canto era aluguel que pagava causa e consequência. Então, ó. Saiu, voou para o galho mais próximo, olhou para baixo. Puxa, como era alto. Aqui não é comparação, é só uma... Puxa, como era alto, né? Tá dando ideia de intensidade. Então, nona questão, letra C. Certo? Vamos lá. 10ª questão. A palavra destacada encontra-se no sentido figurado em... Tá. Então, gente, sentido figurado é um sentido fictício, né? É um sentido imaginário, certo? Um sentido hipotético, né? O sentido literal é, sim, o real, né? A coisa certa, como no dicionário. Então, bora lá. A palavra destacada encontra-se no sentido figurado em... Vamos lá. Letra A. Só fica um grande buraco na alma. Linha 6. Ó, buraco na alma. Vamos lá na linha 6. Eu lhe dou tudo que pode... tá. Não, peraí, não é nesse texto. É nesse aqui, ó. Era monótona, é verdade, mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Não há muito o que fazer dentro dos limites da gaiola. Seja ela feita de arames ou de ferro. Os sonhos aparecem, mas logo morrem por não haver espaço para bater em suas asas. Só fica um grande buraco na alma. Então, gente, sentido figurado, sentido real, quando eu falar em buraco, eu vou pensar, né, num buraco no chão, num buraco no sentido literal, né? Num buraco no poço de água, né? Agora, no sentido figurado, no sentido de acordo com o contexto aqui, buraco na alma, ele quer dizer como um vazio interior, né? Só fica um buraco na alma, um vazio interior. Então, a letra A, essa palavra buraco é sentido figurado, não é literal. Porque se fosse um buraco no sentido real, no sentido literal, seria um buraco no chão, né? Um buraco onde alguém cai dentro, certo? Aqui não. É buraco na alma. Buraco na alma é diferente, é um vazio interior. Esse sentido aqui da letra A realmente é um sentido figurado, certo? Sentido conotativo. Ó, sentido conotativo. Então, a letra A, ela é boa, né?
Vou deixar um C aqui, vamos ver o resto. Sentiu um pouco de tontura. Aqui é o sentido literal mesmo. Tontura, ficou zonzo. Não é sentido conotativo, né? E tinha que pensar nos meninos com seus estilingues no dia seguinte. Com seus, né, aqueles aparelhinhos, né, para matar os pássaros. Lembrou-se do prego. Prego mesmo na gaiola, sentido real. Aqui, ó, letra B é o sentido literal. Estilingues também é no sentido literal, no sentido real. O prego é o prego mesmo que ficava na parede da cozinha, prego da gaiola, onde essa gaiola ficava dependurada, e chegou o fim da tarde, e com ele a tristeza do crepúsculo. Crepúsculo também está no sentido real, quer dizer, chegou a tristeza da noite. Está no sentido real, no sentido literal, não está no sentido figurado, não está no sentido conotativo. Então, a alternativa que traz o sentido conotativo, 10ª questão, letra A. 11ª questão. Vamos lá. Marque a alternativa que não... Cuidado com essas questões que é o contrário, hein, gente? Marque a alternativa que não justifica a afirmativa abaixo. Então, ele quer a errada, certo? 11ª. Então, vamos lá. Mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança, certo? Teve vontade de ir até lá. Perguntou-se se suas asas aguentariam. Bom. Mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Não justifica a afirmativa abaixo. Assim restava ao passarinho ficar pulando de um puleiro para outro, comer, beber, dormir e cantar, certo? Então aqui, ó. Aqui ele está preso na linha 4, né? Ele está em segurança. Então, a gente quer a alternativa que não justifica a afirmativa abaixo, o que? De estar monótono e de estar seguro, certo? Então, aqui, ó. Assim restava o passarinho ficar pulando. Então, aqui ela não é... Essa letra B, ela é certa, ela justifica, certo? Ela justifica a alternativa, porque, ó, restava o passarinho ficar pulando de um puleiro para outro. Então, ele estava em segurança. Então, a letra B, essa letra B, ela é parecida com a monotonia e segurança. Então, eu não vou marcar a letra B, porque eu quero a alternativa que não justifica. Vamos lá. Disse para a passarinha que não gostava de pimentas. A passarinha procurou outro companheiro. Então, olha só, gente. Então, quando ele diz que não gostava de pimentas, é porque ele queria ficar na segurança do galho que ele já estava. Um galho que ficava próximo da gaiola dele. Então, quando ele disse para a passarinha que não gostava de pimentas, é porque ele tava com fome, ele queria ir, mas ele tinha medo. Então, ele preferiu a segurança do galho onde ele estava do que ter que voar. Então, essa letra C também, ela justifica, né, a segurança. Então, ela não é contrária, né? Eu quero uma alternativa que não justifica a segurança, certo? Então, bora lá. O melhor seria não abusar. Logo no primeiro dia, agarrou-se mais firmemente ainda, linha 16. Aqui, ó, os sonhos aparecem, mas logo morrem, por não haver espaço para bater em suas asas. Então, aqui, ó, por não haver espaço para bater em suas asas, ele também estava preso na gaiola, certo? Tá. Letra A. Teve vontade de ir até lá. Perguntou se suas asas aguentariam. Linha 15, vamos ver? Aqui. Saiu, voou para o galho mais próximo, olhou para baixo, puxa, como era alto, sentiu um pouco de tontura. Estava acostumado com o chão da gaiola bem pertinho, teve medo de cair. Agachou-se no galho para ter mais firmeza. Viu uma
viu uma outra árvore mais distante. Teve vontade de ir até lá. Perguntou se suas asas aguentariam. Então, ele estava fixo no galho. Ele não queria sair. Era segurança. Então, aqui também a letra A não justifica. Ele estava fixo, certo? Naquele galho, estava parado lá. Aqui, ó, a mesma coisa. Disse a passarinho que não gostava de pimentas. Ficou fixo no galho, segurança, certo? Assim restava ao passarinho ficar pulando de poleiro para o outro. Também estava em segurança, dentro da gaiola, certo? O melhor seria não abusar logo no primeiro dia. Agarrou-se mais firmemente ainda. Os sonhos aparecem, mas logo morrem por não haver espaço para baterem as asas. Certo. Quanto à letra D, ó, o melhor seria não abusar logo no primeiro dia. Então, olha só. Aqui, a frase que eu tenho que analisar é essa, ó. Mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Uma vida monótona, certo? Só comer, beber, dormir e tal. E aqui, ó, o melhor seria não abusar, ou seja, o melhor seria não abusar logo no primeiro dia. Então, aqui ele já está fora, certo, da gaiola. Então, ele está com várias possibilidades de fazer várias coisas. E como ele tem essas várias possibilidades de fazer várias coisas, a letra D, ela não justifica a monotonia. Por quê? Porque agora ele está livre, ele pode fazer várias coisas. Então, assim, aqui não é monótono, aqui, pelo contrário, ele tem várias alternativas para fazer. Então, o que não justifica é a letra D. 11ª questão, letra D. Aqui, ó, teve vontade de ir até lá, perguntou se as asas aguentariam. Então, ele ficou parado, ele ficou com medo, ele não se arriscou, né? Aqui, ele não se arrisca, ó. Prefere a monotonia, não se arrisca, ele tem medo. A outra, ó, disse a passarinha que não gostava de pimentas. Também aqui, ele não se arrisca, ele prefere a segurança, certo? Não é a letra C. Letra B, assim que restava ao passarinho ficar pulando de um poreiro para outro. Segurança, né? Os sonhos aparecem, mas logo morrem por não haver espaço para bater em suas asas. Aqui também ele está preso, né? Ele está em segurança. Ele aqui não precisa se arriscar, né? Também ele não se arrisca. Então, a única alternativa da 11ª questão, ó, seria melhor não abusar logo no primeiro dia. Ou seja, ele estava livre e ele tinha várias possibilidades ali. Então, ele não estava na monotonia. Pelo contrário, na letra D, ele tinha vários afazeres agora, porque ele estava livre. Essa questão é difícil. 11ª questão, letra D. 12ª questão. Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha, onde a sua gaiola ficava dependurada. A linha 25. A expressão destacada sugere. Vamos lá, cadê? Onde iria dormir? Onde iria dormir? Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha, onde a sua gaiola ficava dependurada. Teve saudades dele. Então, olha, gente, esse prego amigo, a expressão destacada sugere solidão? Não, né? Um prego amigo, amizade. Prego amigo, onde ele ficava pendurado na parede da cozinha. Um prego amigo, esse amigo aqui é aquele prego, né? Ficou com saudade do prego amigo, porque o prego amigo, onde ele ficava pendurado na parede da cozinha, traz para ele segurança, né? Traz para ele proteção. Um prego amigo. Então, ó, prego amigo,
A expressão destacada sugere solidão, amizade. Aqui, no contexto, né? Lembrou-se do prego amigo? Não é amizade. No contexto, é um prego que estava lá na parede da cozinha e ele dormia lá com a sua gaiola pendurada nesse prego amigo. Então, no contexto, certo? Vai ser um prego que traz segurança, proteção. Então, ó, letra E. Prego que traz firmeza, persistência? Não. E olha só, precisamos sempre ver o contexto da narração, certo? 12ª questão, letra E.